Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Dormir de Olhos Abertos, dirigido pela Nili Wallard, filme independente que estreou em 2024 em festivais de cinema e que chegou aos cinemas brasileiros através da Sessão Vitrine, e o longa, que é uma coprodução de 4 países, Alemanha, Argentina, Brasil e Taiwan. E eu assisti muito pela sua premissa curiosa, e que já ia passando aqui pelo meu radar, mas agora eu consegui trazer essa análise. E para quem não conhece, a Nili Wallard é uma diretora alemã que se radicou na Argentina há alguns anos, e o seu trabalho sempre gira em torno de temas como imigração, linguagem e identidade cultural. O seu filme anterior, É o Futuro Perfeito, de 2016, já explorava isso de forma muito interessante, misturando ficção com elementos documentais para contar a história de uma imigrante chinesa aprendendo espanhol. Agora, em Dormir de Olhos Abertos, ela expande essa visão, mas muda o cenário para o Brasil, especificamente no Recife. E como eu disse, é um filme coproduzido entre 4 países, o que já dá uma ideia da sua cultura diversificada. A diretora não é novata nesse tipo de narrativa híbrida, e aqui ela usa a sua experiência para criar algo que parece ao mesmo tempo leve e profundo, como uma conversa casual que vira filosófica. E o longa acompanha a Kay, uma jovem taiwanesa que chegou ao Brasil de férias, lidando com um coração partido e um problema banal, como um ar-condicionado quebrado do seu Airbnb, a leva a interagir com Fu Yang, o vendedor de guarda-chuva chinês que vive na cidade. E, paralelamente a isso, nós conhecemos a Xiao Jin, uma adolescente chinesa que se muda com a família para o Brasil, em busca de uma vida melhor. E essas histórias se entrelaçam de forma sutil, explorando como esses personagens navegam por um país estranho, cheio de barreiras linguísticas e culturais. É uma trama que não segue uma linha reta, ao invés disso, flui como um rio, com momentos de calmaria e bastante surpresas, sempre ancorado na realidade dos imigrantes. E o que mais me impressionou nessa obra é como a diretora constrói um enredo de maneira fragmentada. Não é um filme de ação ou com muitas reviravoltas, longe disso. Ele se baseia em observações do cotidiano, como conversas aleatórias em lojas ou passeios pela praia, para revelar camadas emocionais. A Kay, por exemplo, representa a turista temporária, alguém que veio escapar de problemas pessoais, mas acaba confrontando questões maiores sobre pertencimento. E o Fuang, por sua vez, é o imigrante enraizado, mas ainda assim deslocado, vendendo guarda-chuvas para sobreviver em um lugar onde chove muito. E ao Xiao Jin traz aquele olhar da juventude, com sonhos e frustrações que ecoam a qualquer adolescente, mas amplificado pela mudança de continente. E Dormir de Olhos Abertos é uma verdadeira aula sobre sentimentos, aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum. A direção explora aqui o desejo de viajar e descobrir, mas mostra o lado amargo disso, a solidão que vem com a mobilidade constante. No contexto brasileiro, o filme destaca as barreiras culturais entre chineses e locais, como um preconceito sutil que imigrantes enfrentam, algo que eu vi retratado de forma bem honesta, sem exageros. Há uma cena em que a interação entre personagens de origens diferentes revelam como o idioma pode ser um tanto uma ponte quanto um muro. E isso é inspirado na própria vida da diretora, que aprendeu várias línguas ao longo da vida. É um comentário sobre globalização, e ela opta por um estilo híbrido aqui, misturando ficção com toques documentais, o que dá ao filme uma autenticidade rara. As filmagens de Recife capturam a essência da cidade, aquele calor úmido, as praças lotadas, os mercados chineses escondidos, e a cinematografia abusa de um visual chamativo, com enquadramentos que isolam os indivíduos na multidão, reforçando o tema de invisibilidade. Tudo é dirigido com muita leveza aqui, permitindo que o humor surja naturalmente, como em momentos de mal-entendidos linguísticos que beiram o absurdo, mas sempre é ancorado na realidade. E o ponto forte que eu não posso ignorar é como o filme aborda a imigração ilegal. Ele mostra o lado humano, famílias chinesas vindo do Brasil em busca de oportunidades, enfrentando burocracias e preconceitos, mas também
encontrando momentos de conexão. Em uma era de debate sobre imigração, o longa oferece uma perspectiva empática, focando em histórias pessoais ao invés de estatísticas. E isso me fez pensar em filmes como o Projeto Flórida do Sean Baker, por exemplo, que também humaniza os marginalizados, mas aqui o foco é intercultural, o que torna ele único. A trilha sonora é minimalista, com toques de música ambiente que complementam tudo isso, criando uma atmosfera sonhadora que justifica o título Dormir de Olhos Abertos, como se estivesse sempre em alerta, mas sonhando com outro lugar. Mas para ser sincero, o ritmo lento pode testar a paciência de quem prefere narrativas mais dinâmicas. Em alguns momentos, o filme parece devagar demais, como se a diretora estivesse mais interessada em atmosferas do que em avançar a trama. E isso é comum no cinema independente, mas pode afastar espectadores mais casuais. Além disso, embora os temas sejam profundos, faltou um pouco mais de conflito dramático para elevar o impacto emocional. É contemplativo, mas às vezes ficam aquém de um clímax satisfatório. Aqui, a dispersão entre personagens dilui um pouco na sua intensidade, mas ainda assim, esses defeitos são subjetivos e fazem parte do charme experimental da diretora. E contextualizando esse filme no cinema atual, Dormir de Olhos Abertos se encaixa na onda de filmes asiáticos como Vidas Passadas, da Celine Song, mas com um toque americanizado. A diretora, influenciada pela sua própria jornada de Alemanha para Argentina, traz uma autenticidade que diretores nativos talvez não captassem da mesma forma. É um filme que dialoga com o neorrealismo italiano, mais atualizado para o século XXI, com elementos de globalização digital. Pense em personagens usando apps de tradução para se comunicar, o que adiciona camadas. O cenário brasileiro, ele se destaca como uma comunidade chinesa pouco explorada no cinema nacional, o que é interessante de ver. E a produção, vale notar que o filme foi rodado durante a pandemia, o que influenciou a sua abordagem mais intimista, com locações reais e equipe reduzida, e isso reflete na economia dos seus meios, sem muitos efeitos especiais, por exemplo. Eu vi em entrevistas que esse título vem de uma expressão sobre estar atento ao mundo, mesmo em repouso, e isso permeia toda a narrativa do longa. E eu consigo ver esse filme como um daqueles exemplos de que vai crescer com o tempo. Numa primeira assistida, ele pode parecer simples demais, só que depois você percebe as nuances, como simbologias, detalhes, tudo é muito bem trabalhado aqui. Então, Dormir de Olhos Abertos equilibra inovação e acessibilidade de forma rara. Ele busca refletir o mundo real. É um filme independente que, se chegar ao grande público, vai gerar uma repercussão positiva, sem dúvidas, e que eu não poderia deixar passar sem uma revisão aqui no canal. E para Dormir de Olhos Abertos, nota 7. E se você tiver a oportunidade de ver esse filme nos cinemas, dá uma chance, porque eu vejo que vai valer a pena. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e até mais.